O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Salve o amigo de todas as horas. Salve seu Tranca-Rua, Laroie. Começa agora na Rádio Tox de Aruanda, programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camori. Transmissão ao vivo, direto do Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Alan, o que eu queria falar antes de a gente começar é que hoje eu tive uma pergunta de uma moça que eu acho que também muitos ouvintes devem ter já ouvido isso ou até dito para eles isso. O namorado da moça está estressado por motivos da vida, coisas rotineiras, né? E ele foi num lugar e falaram para ele que Oxóssi ia deixar ele louco porque ele não estava incorporando mais, por isso que ele estava assim. Nossa. Então ela me perguntou se isso era possível e tal. Então, gente, imagina que um orixá vai fazer isso com uma pessoa. Não tem cabimento uma coisa dessa. Um orixá é um ser de luz, é um fator de Deus. Como é que ele vai deixar uma criatura louca? Isso é impossível. Aí a moça ficou mais contente, mais tranquila. E eu falei para ela que ele podia estar estressado com as coisas da vida, né? Para ele ir no médico, que eu acho que é a melhor proposta no momento. É verdade. E não, o que tem a ver o Oxóssi vai deixar o homem louco? Que é isso? Então, cuidado com o que vocês ouvem, que às vezes vocês ficam meio perturbados, desesperados e acabam fazendo besteira sem necessidade. Exatamente. É o bom senso, usar o bom senso na religião é importantíssimo, né? Porque não tem isso de santo deixar filho louco, santo matar filho. A gente escuta muito falar de Nanã, né? Que incorpora-se Nanã. Acontece alguma coisa, Nanã vai matar, que Nanã é a morte. Até teve um caso, uma conversa que eu tive aí, um assunto mais ou menos assim. Eu não acho que Nanã mate ninguém, não. Que homem não pode incorporar Nanã e essas coisas todas, né? Então, eu acho que vocês precisam prestar atenção no que vocês escutam e não levar tudo ao pé da letra, porque senão muita coisa às vezes é desperdiçada, dinheiro, energia, uma série de coisas para nada. Perfeito. Então toma cuidado, gente. Que aí um vai amedrontando o outro, né? E aí a pessoa às vezes cria esse bloqueio na cabeça dela mesma e às vezes as coisas param de dar certo na vida dela por causa disso mesmo. Ela acredita que o orixá tá punindo ela dessa forma, né? Pois é, tá dando surra, né? Esse tipo de coisa. Eu acredito que às vezes a gente receba uns corretivos, mas coisa assim da vida. Coisa do dia a dia, que às vezes a gente tá falhando, eles vêm e mostram, mas não a nível de surra, derrubar, essas coisas assim, que seriam coisas mais nossas, né, humanos, uma coisa mais daqui da Terra, e não de uma religião de seres evoluidíssimos, né? Com certeza. Bom, mas tá aí o recado, gente, então tomem cuidado, tá? Então vamos lá, Alan. A gente sabe que todos os guias de Umbanda, eles estão ligados diretamente à força magnética dos orixás, que se manifestam através da incorporação. Então, todo guia, todos os guias que trabalham na Umbanda, eles vêm diretamente do magnetismo de um orixá, ou até de vários orixás. Sim. Eles são espíritos preparados para assumir a guarda dos médiuns. Então, você vê como é totalmente fora do que a gente escuta.
meu Exu me deu uma surra. Pô, mas se ele é um espírito que entrou numa religião, entrou numa evolução para te proteger, para te guardar, para cumprir uma missão com você, como é que ele vai te dar uma surra e quebrar suas pernas? Verdade. Né? Então, essas coisas são meio contraditórias. Então, eles têm, a missão deles é assumir a guarda dos médiuns e trazer ordem dentro dos trabalhos espirituais. Porque se eles, né, não estão ali, a coisa acaba virando uma bagunça. Então, essa é uma das funções dos nossos guias. Os nossos guias, eles possuem diversos arquétipos, pelos quais se apresentam na incorporação. Cada arquétipo está numa linha vibracional dentre os 7 orixás da Umbanda. Então, por exemplo, é aquela coisa, todo caboclo de Ogum tem a mesma paramenta, tem o mesmo jeito de trabalhar, trabalham mais ou menos na mesma energia, no mesmo magnetismo, dançam da mesma forma. Os de Xangô já têm um outro jeito de trabalhar, se apresentam todos com a vestimenta bem parecida. Então, esse arquétipos que eles construíram, né, para se apresentar para nós aqui na Terra. Os arquétipos são apenas a roupagem utilizada pelos guias, para eles se apresentarem nos terreiros. Então, é aquela coisa, quem tem o dom da vidência, vê numa gira de preto velho, os preto velho tudo de branco, igualzinho, só que um tem um chapéu, às vezes o outro não tem, mas eles são todos parecidos, não diferencia muito. Tá? Verdade. Então, assim, não necessariamente os espíritos, por exemplo, que estão na linha de preto velho, foram escravos. Nem os que estão na linha de caboclo, de marinheiro, de baiano, todas as linhas aqui, tá? Então, não necessariamente ele foi um preto, um escravo que ficou no tronco, esse tipo de coisa. Tá? Então, não são todos que realmente tiveram aquela vida. Mas são espíritos que agregaram naquele magnetismo. Na codificação astral da Umbanda, ela foi organizada por espíritos de alta evolução, que tem graus de luz, assim, sabe, não temos palavras para dizer. Então, o que eles fizeram? Eles acomodaram toda a hierarquia de espíritos, regidos, por exemplo, por grau de caboclo, grau de baiano, grau de preto velho, grau de marinheiro, grau de boiadeiro. Então, caboclo, preto velho, boiadeiro, todas as nossas 7 linhas de Umbanda de trabalho são graus, tá? São graus dentro da linha de Umbanda. O grau de caboclo, ele foi organizado por esses espíritos em homenagem aos índios que dedicaram toda a sua vida ao culto à natureza. Por isso que eles vêm com a aparência de indígena, né, de índios e tudo mais. Os caboclos, os pretos velhos, eles foram considerados antigamente, em algumas outras religiões, espíritos sem inteligência, espíritos sem luz, né? Numa época lá atrás por algumas religiões espiritualistas. Porque eles não aceitavam, por exemplo, um espírito de um escravo vindo ali conversar. Só podia incorporar espíritos que teve uma vida na Terra assim, tipo um advogado, um delegado, sei lá, essas coisas aonde foram pessoas importantes, né, na sua existência. Então, um caboclo, um preto velho, para eles não tinha importância nenhuma. Imagina, vamos lá, ficar conversando, quem é esse escravo? Na verdade, acho que eles tinham medo do que vai que estavam dos senhores deles ali, que botou eles no toco, tinham medo de encontrar com o coitadinho ali.
Verdade. Bom, Isso é um absurdo, né? Na verdade, né? Porque foi adotado um arquétipo de... A sociedade adotou, né? Essa questão de... porque médico é puro, né? Porque advogado é puro. Né? Pois é, só porque era lá o preto velho ou um índio. Sim. Então não... Peraí. Pode apagar essa, depois a gente vê. Bom, então vamos lá. Então, na verdade, né, caboclo, ele é um grau que não é fácil de se conquistar, tá? Não é assim, o espírito morreu, chegou lá e virou um caboclo, que legal, não é assim, tá? Todos os espíritos que já conquistaram um grau, seja caboclo, preto velho, qualquer um deles, já dissolveram suas encarnações anteriores, não se importando com o que eles foram ou que profissão exerciam. Tá? Então, eles dissolveram, reverteram a identidade deles, porque para eles o que mais importa é o quê? É se consagrar inteiro ao Lorum. Então, eles podiam até ser um presidente, um dos presidentes que teve aí antigamente. Tá? Então, quando ele chegou à guia espiritual nesse grau, não importa o que ele foi. Hoje ele é um caboclo. E é isso que basta para ele. Porque aquela identidade terrena, o que ele fez já dissolveu, não tem mais nada a ver com ele. Então, por isso que a gente fala, não se apeguem a nomes, às vezes a coisa não é isso, porque realmente, para os guias, não interessa mais isso. Eles não querem saber no que eles foram, se foram milionários, se foram pobres. Para eles são todos iguais. Então, o nome dentro de uma religião não quer dizer nada, porque todos são iguais. Tanto que eles usam nomes simbólicos. Não tem um espírito que use, meu nome é, sei lá, João. João Antônio da Silva. Porque isso para eles acabou. Eles, eles estão totalmente entregues no trabalho espiritual, na evolução do ser humano na Terra. E eles vivem em função desse crescimento nosso. Então, nome, grau, o que eu fui, o que eu deixei de ser, isso não importa. Você vê que dificilmente um espírito fica falando o que ele foi noutra vida. Eles não gostam muito de comentar. Sim. Né? Você vê que é muito difícil. É verdade. Né? Se o cara está lá bem incorporado, direitinho, é o espírito mesmo ali, ele não fala, ele muda de assunto, ele torce, ele vira, mas ele não fala. Porque para ele não interessa mais isso. O que interessa para ele é que agora ele é um caboclo 7 flecha, e ele trabalha e acabou. É isso que ele se propôs. É essa identidade que ele assumiu. Tá? Então, na verdade, um caboclo 7 flecha é um degrau do grau caboclo. E o médium é uma coisa que o médium então não precisa se preocupar. É quem foi o guia, né? Porque a gente vê isso muito. Sim, é o que mais tem. Como saber a última encarnação, ou que seja, as últimas encarnações daquela entidade que está ali incorporada, que na verdade ela adotou esse arquétipo, né? Ela adotou, a gente não sabe o espírito que está por trás desse caboclo. A gente sabe que existe um espírito se passando por um caboclo para poder trabalhar numa linha de umbanda, não necessariamente ele foi um índio, né? Justamente. Você vê, o caboclo 7 encruzilhada era um jesuíta. Sim. Né? E ele só falou isso porque alguém viu, né, que estava na sessão e tinha evidência, porque ele se apresentou como um caboclo. Perfeito. Uma pessoa, né, que viu e aí ele pegou e mudou a vestimenta. Se eu não me engano, acho que foi que eu li. Que a pessoa falou, mas você é um jesuíta, como que você está falando que você é um índio? Aí ele falou, se é por isso, ele mudou a vestimenta e começou a se apresentar como um índio. Isso, para nós que estudamos a Umbanda, né, isso abre um leque de opções na questão de a gente sabe que não se limita somente a espíritos que viveram como índio, virão como caboclo. Já abre para nós a mente e outras ideias, né, em relação a isso.
Porque geralmente o que o médium novo pensa, né? É um caboclo porque ele morreu índio, então ele ficou índio. Sim. O marinheiro morreu marinheiro, então ele vai ser marinheiro, mas não é bem assim. É como a gente falou dos herês, que pode ter alguns espíritos de muita evolução que queiram vir trabalhar nessa linha, por algum motivo que eles tenham que fazer, eles vão se apresentar como uma criança. Sim. E não são, né? São espíritos já de uma evolução enorme. Bacana. Bom, então vamos seguir aqui. Bom, nós sabemos que nos graus espirituais existem espíritos de pessoas que prestaram grande serviço à humanidade, mas de que nada serve se revelar dos seus nomes, porque só atrairia pessoas interessadas no nome deles e não na verdadeira missão, por exemplo, de um caboclo que é portador. O caboclo é um doutrinador, né? A maioria dos caboclos, eles são muito doutrinadores. Então você imagina, você pensa lá, eu estou tomando passe com, sei lá, Da Vinci. Você vai se preocupar com a evolução que ele vai querer te explicar? É verdade. Você vai querer sair falando, eu tomei passe com Leonardo da Vinci, olha só que tudo. É automático. Então, por isso, essa coisa dessa diluição de identidade deles, para entrar nessa identidade coletiva, que todo mundo é índio, então todo mundo é índio. Não importa se eu fui um Pitágoras da vida e estou trabalhando lá de caboclo. É verdade. E um espírito evoluído você não é desmerecido por trabalhar numa linha de caboclo, né? Deixando claro. Justamente. Tão evoluído quanto, né? Só muda aí a linha de trabalho, né? Forma de trabalhar, né? Pois é. Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu responder o que o menino falou. Se a cada encarnação muda a entidade? Muda, sim. Tá? Esses que estão com a gente aqui, eles têm que fazer a evolução que eles têm conosco e numa outra vida que nós viermos, podem vir outros guias. Bom, então por essa razão desse nome, né, da gente, ser humano, gostar muito de nomes e de cargos, né, os mestres do astral, eles ordenaram a Umbanda nesses graus, tá, para que não chamassem atenção pelo que eles foram e sim pelo que eles estão fazendo em benefício das pessoas hoje. Por isso, esses nomes simbólicos que a gente conhece. Caboclo Sete Flecha, Exu Morcego, né? Então, são nomes que ninguém nunca vai descobrir com quem que você está falando. E os graus e os degraus, tanto tem na direita como tem na esquerda. É a mesma coisa. Tá? Tem o grau Exu. Os degraus Exu Marabô, Exu do Lodo, Exu Tranca-Rua, e aí vem sucessivamente. Bom, dizendo que a Umbanda é uma religião simbolizando a igualdade, foi o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe, ele quis mostrar isso. Quando ele falou que a Umbanda era uma religião que simbolizava a igualdade entre todos, tá? Isso foi, ele já queria dizer que todo mundo aqui dentro é igual, ninguém é mais do que ninguém. Bom, então nós temos o quê? A Umbanda, ela é constituída por graus e não por espíritos que se apresentam com nome carnal, e nem por uma profissão de destaque. Os graus e os degraus dentro da Umbanda são hierarquias muito bem organizadas, onde espíritos abandonaram a sua identidade pessoal para se consagrar ao Lorum. Tá? Então isso é fato dentro da Umbanda. Isso não muda. Nós sabemos que os espíritos ou os guias manifestam-se através dos fatores dos orixás. Tá? Então, por exemplo, um caboclo de Oxalá, ele vai emanar o fator
dar fé para as pessoas toda vez que ele consultar alguém. Toda vez ele vai emanar a fé. Um caboclo de Ogum, ele vai emanar o fator ordenador. Então, ele já é mais sisudo, já é um caboclo assim mais arredio do que um de Oxalá, que é mais conversa mais, né? Um caboclo assim mais carismático. Essas informações que você está passando agora, fica até mais fácil de nós que incorporamos os nossos guias, muitas vezes não sabemos a especialidade dele, qual o caminho que ele traça para ajudar uma pessoa, né? E aí com essas dicas agora a gente consegue identificar, né? De repente a gente trabalha com, por exemplo, um tranca-ruas, aí a gente sabe mais ou menos que linha especificamente ele trabalha e que setor que ele vai trabalhar na vida de uma pessoa. Vamos falar grosseiramente assim, né? Seria porque todos os guias, então, eles vêm em cima dos fatores dos orixás. Tá? Então, o de Oxalá vai emanar a fé, vai emanar mais aquele amor, né? O de Ogum, o fator ordenador, ele é um caboclo mais arredio, mais sério. Tá? Um caboclo de Oxóssi, ele vai te ajudar bastante na fartura, no conhecimento. Então, estudando todos os fatores dos orixás, você vai saber no que aquele caboclo trabalha. Por exemplo, vamos citar uma cabocla sete concha. Então, a gente sabe que cabocla é um grau. 7, ela trabalha, transita entre as 7 linhas. E concha, ela já está falando que o mistério principal dela é o da geração. Então, se a gente aprender a ler o nome simbólico deles, a gente fica sabendo de onde eles vêm e no que eles vão poder nos ajudar mais. Sim. Então, isso é muito importante. Espera aí que tem uma pergunta, Alan. Depois de 7 gerações de médiuns, se ele pode voltar a trabalhar com outro médium depois da 7ª geração? Olha, nunca ouvi falar sobre isso. Você já ouviu, Alan? Não. Não, então não posso dizer. Boa noite. Pode um mestre incorporar em um médium? Fui em um terreiro e o médium incorporou um mestre e deu o nome de Lúcio. Achei estranho isso. Pode me tirar essa dúvida? Obrigada. Olha, eu aprendi o seguinte: mestre não incorpora. Tá? Isso foi o que eu aprendi. Então, para mim, mestre não incorpora. O que você acha, Ana? Se trata, se a gente falar dos mestres hoje, né, que a gente, os mestres ascensionados, que aí se ela estiver falando de repente de uma umbanda com uma vertente aí na Jurema, em Catimbó. Aí pode ser, né? Que aí os guias que a gente trabalha, por exemplo, um baiano que a gente trabalha hoje, ele é chamado de mestre na Jurema, né? Então se for na linha de Jurema, então tudo bem. Na umbanda, que eu saiba, os mestres não incorporam, tá? Agora, em outras vertentes, pode ser que aconteça. Verdade. O que importa é a obra, não o autor. Pode acontecer de uma entidade ficar mais que uma encarnação junto? Os Exus de trabalho estão sujeitos à lei da reencarnação? Olha, às vezes, se eles quiserem, tá? Se eles quiserem ainda, ou eles tenham alguma coisa para resolver, mas é muito difícil eles entrarem na lei da reencarnação de novo, mas existe uma possibilidade aí, se eles quiserem, sim. No livro Tambores de Angola, mostra a grandeza de um preto velho, que se apresenta como uma elevada entidade em uma religião kardecista. Então, você está vendo? Se ele chegar lá e falar que é um preto velho, às vezes, antigamente, ele não era bem aceito. Hoje, acredito que já tenha mudado bastante, a cabeça das pessoas mudou bastante. Então, acredito que ele seja muito bem aceito hoje numa mesa kardecista. Gostaria de saber... Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Quando vocês mandarem pergunta, não ponham desenho, bolinha... coraçãozinho, porque é muito difícil, a gente tem que ler rápido e a gente entender. Que nem, olha,
Eu gostaria de saber, incorporado, vem os espíritos que vêm trabalhar, às vezes não diz o nome. Por que ocorre isso? Tenho espíritos que às vezes não dizem o nome. Estou recebendo ainda não sei o nome de todos. Olha, é assim, eles vão dando os nomes conforme vocês vão se adaptando melhor à incorporação, tá? Quando eles já estão bem incorporados, que vocês já estão tinindo, aí eles começam a dar nome, dar ponto riscado, mas não é assim na primeira incorporação que eles já vão passando tudo. Às vezes demora um pouco, mas eles vão passar o ponto riscado, eles vão passar o nome deles, eles vão passar tudo, mas isso é com calma, não é assim, da noite pro dia, assim, opa, levantei, já sei nome, ponto riscado, música que ele gosta, não é assim, tá? Verdade, uma coisa que é muito, posso até fazer um comentário, os médiuns novos têm chega até, por causa da ansiedade, acabam buscando, né, pontos riscados, né, e buscam nomes de guias para ver se afina, né? Olha, eu acho que eu tenho afinidade com esse, deve ser. Justo. Né? Eu acho esse nome legal. Eu tenho um livro em casa que eu ganhei de uma editora e são 333 pontos, eu acho que é isso, ou 3.333 pontos de riscados. Eu já vi. Então, quer dizer, a pessoa pega ali um ponto, né, e ali tem um ponto do meu Exu que não é igual ao que o meu Exu faz, por exemplo. Então, quer dizer, a pessoa às vezes pega um ponto ali e fala, nossa, eu incorporo o seu tiriri. Pega ali, faz um ponto do tiriri que está naquele livro e vai lá, o tiriri acaba não podendo se manifestar, não trabalha como deveria, e é um tiriri, né? Pois é, verdade. Então isso acontece muito, né? Você tem que deixar acontecer sozinho, sem você se influenciar. Verdade. Né? Não importa se, sei lá, o teu guia incorporou e o ponto riscado dele é uma bola. Ele sabe o que ele está fazendo. Com certeza. Aí você olha aquilo e você fala, não, eu acho que eu estou errado, né? Sim. Acho que... aí vem as confusões. Então, tem que ter calma, tá, gente? Olha, não falava. É comum, Menglas, depois de um tempo, um exemplo, vamos supor que esse fato esteja acontecendo aí com alguém se identificou e de repente esse Exu não vem mais, né? Aquele tiriri não vem mais, de repente começa a vir um tranca-ruas. Aí, às vezes, com o tempo, com a maturidade, o tranca-ruas consegue se manifestar como deveria, né? Sim, com certeza, né? A impressão de aquela, nossa, eu acho que meu guia não vem mais, aquele que eu incorporava. E às vezes ele só reciclou as ideias ali e se mostrou como é. Foi. E você estava achando que era uma coisa e era outra. O tempo fez te mostrar quem realmente ele é, né? Verdade, acho que isso é muito comum acontecer. Com certeza. No trabalho de Preto Velho, pode dar passagem para Exu vir trabalhar? Olha, João, é assim. Todas as linhas, elas trabalham na boa juntos. É claro que numa gira, você não vai pôr um Preto Velho, um caboclo, um banho toda hora. Porque fica confuso para as pessoas, tá? Então, às vezes, sei lá, você está numa gira de Preto Velho e o dirigente achou que tem que virar a gira porque tem algum problema, isso pode acontecer, sim. Tá? Mas não é uma coisa que acontece constantemente. Tá? De vez em quando acontece, sim. O ponto riscado pode mudar? Um Exu pode mudar o ponto? Olha, é difícil, só se o médium não entendeu direito na época, não colocou algum símbolo que ele queria, e aí depois o Exu já mais firme, ou qualquer outro guia, completou o ponto. Mas mudar, ele não muda, porque se ele já vem naquele orixá, é aquilo que ele vai fazer. Às vezes ele pode complementar alguma coisa, mas assim, mudar o ponto total, não. Pula essa aí que ela está escrevendo ainda, Sônia. Mas quando incorporado, eu ouço... a menina do... Bom, quando incorporado, eu ouço. Por que acontece isso? Gostaria de saber. Querida, você nunca vai ficar totalmente inconsciente. Tá? É impossível. O que vai acontecer é que, com o tempo, você pode passar a esquecer depois da incorporação, você não vai lembrar mais o que foi falado. Alguém pergunta para você, você lembra disso? Você vai falar, não lembro.
tá? Mas totalmente inconsciente você não vai ficar. Hoje em dia não tem mais isso. Porque como é que o guia vai saber as coisas? Pela tua cabeça, pelo teu conhecimento. Senão eles iam incorporar falando, já pensou, os caboclos, tudo em Tupi-Guarani, ou se de repente tem um caboclo aí que foi um cara que morreu na Inglaterra e está aqui no Brasil trabalhando de caboclo. Ele vai incorporar falando inglês? Então, né? Os guias, eles usam a nossa coordenação motora, o nosso conhecimento para trabalhar e se expressar. Então nunca você vai ficar totalmente inconsciente, tá? Não esquece isso. Vai se aprimorando que com o tempo você já não vai escutar tanto a conversa, você vai esquecer tudo o que aconteceu durante a gira. Isso é normal. O meu caboclo foi coroado e deu seu nome e passou o seu ponto. O que significa para um médium a coroação de um caboclo? Aí, ó, já caímos naquela mesma história. Todo caboclo tem o caboclo já é um grau, tá? E todo o espírito, ele já está pronto. O que deve ter sido feito foi uma firmeza, algum trabalho que é chamado de coroação, mas para ele isso indiferente. Isso significa para você, não para ele. Ele já é o que é. Com certeza. Né? Passa a pergunta a ela. Que apenas 2% dos médios são inconscientes. Então, tá vendo? E a necessidade hoje que os guias têm de deixar que os médios estejam conscientes é para que possa passar o conhecimento. Não adianta também o médium ser um ignorante, não estudar. Né? Isso incentiva o estudo. Não estudar, não saber nada sobre o que é Umbanda. Umbanda é uma religião. Né, ou é o que seja, e a pessoa não tem resposta para o que é Umbanda, de onde vem, para onde vai, e o guia incorporar e fazer um malabarismo, né? Sendo que a pessoa não sabe o que é malabarismo. Então, o guia vai se manifestar dentro do nível de conhecimento de cada um. Né? Justamente. O médium que sabe mais, o guia vai poder mostrar mais também. Né? Isso é questão de merecimento também. Cada um busca o conhecimento e o guia se manifesta dessa forma, né, Mãe Gladys? Justamente. Olha, meu nome é Yasmin, tenho 10 anos. 10 anos de idade, querida. Frequento e ouço muitas pessoas falarem que Exu é diabo. Por que as pessoas falam isso? Será que ela tem 10 anos de idade, Alan? Não sei, a Yasmin... Ela vai responder, sim, de idade. Nossa. Olha, é assim, ó, antigamente... quando, né, a religião veio para o Brasil, aquela coisa toda, os negros ficavam escondidos lá para fazer os rituais deles lá na senzala. E quando os senhores, né, iam lá, passavam lá para dar uma olhada, o que acontecia? O negro estava lá rindo, incorporado no Exu, brincando, fumando lá o cigarrinho deles e tal. Aí os caras começaram a falar que que aquilo era o demônio. Que era o demônio, não sei o quê, e ele está possuído. Aí veio a igreja com toda aquela história de demônio, de chifre, de rabo, aquela coisa toda. Então ficou, sabe, taxado, Exu é demônio. E quando chamaram ele de demônio na época, ele também não disse nada. Tipo, não sou nem que sou. Ele simplesmente ignorou. E aí a coisa foi crescendo. Foi crescendo e as pessoas falando que Exu era demônio. Aí vem um monte de censura, um monte de problemas que acabou taxando esse nome. Exu é o demônio. Tá? É mais ou menos isso para encurtar a história para você. Lindo isso, realmente. E aí vem aquela coisa, né? Os médiuns que talvez acreditaram nisso, que entidades se manifestaram dizendo eu sou Exu, sou um demônio. Justamente. E aí aquela coisa lastrou, né? A ideia de que realmente Exu é um demônio. Justamente. Então virou um... Não, outra. Pega a outra lá.
Boa noite. O Anderson. Ah, tá. Pode acontecer do guia deixar de incorporar o médio que trabalha na Umbanda e visita o Candomblé? Como assim? Não entendi essa pergunta. Pode acontecer do guia deixar de incorporar o médio que trabalha na Umbanda e visita o Candomblé? Mas se você foi visitar, você não vai incorporar, né? Você foi visitar. Vai. Esse tá ligado. Tá, ele deve ser novo. Pode perguntar. Essa questão de a pessoa achar que não tem controle da mediunidade, né? Que o guia vai chegar em qualquer lugar, de repente qualquer... Justamente. Não é bem assim também, né, Mãe Gláucia? Mas, na verdade, o que é Exu? Exu, Gabriel, é o mensageiro da luz nas trevas. Isso é Exu. Deve ser mesmo. Deixa eu ver. Eu incorporo com o Exu do Lodo. O que você poderia me dizer sobre esse Exu? Olha, Juliana, Exu do Lodo, a gente sabe que é um Exu que vem na linha de Nanã. Que mais que a gente pode dizer dele? Tem uns que aceitam vela preta e vela lilás, aquele lilás de Nanã, mas é difícil, tá? As oferendas dele também são farofa, coisa, mas só os lugares que às vezes muda, tá? Se você puser uma oferenda para o Exu do Lodo na beira da lagoa, essas coisas assim, ele aceita bem. Ou então você vai na encruzilhada mesmo, que ele também aceita. Com quantos anos eu posso fazer gira? Mas, Alan, eu só tenho menininhos aqui nesse MSN. As crianças começando. Pois é, ela quer saber com quantos anos ela pode fazer gira. Como assim fazer gira, Yasmin? Põe direitinho, você pode incorporar ou ir na gira? E me explica isso que você quer me dizer. Fale sobre... Muito bom ver realmente crianças, né, querendo fazer parte, né, de uma forma... Pois é, incrível o que eu tenho. Olha, Anderson, isso é uma coisa que a gente fala aqui, tá? Não existe nenhum problema o homem virar na pombagira. Existem casas que não aceitam? Existem. Tá? Mas se você virar na pombagira, nada vai acontecer com você. Não é por isso que você vai virar mulher. Não. Tá? O que vai acontecer é que ela vai incorporar, vai trabalhar e vai embora. Isso é fato. Agora, tem casas que não aceitam. Poderia, né? Porque o que o médico tem que estar consciente é que pombagira vem para trabalhar e não para dar show, né? Justamente, ela não vai fazer, sei lá o que, vai ficar paquerando os homens, por exemplo. Pombagira não está lá para fazer isso. Verdade. Né? Olha, falar sobre o seu Marabô, o que ele foi na sua vida terrestre, tem um livro que chama Exu Marabô. Exu Marabô já foi um faraó, ele já foi um mago, ele já foi um monte de coisa. Tá? Então, lê esse livro que você vai entender essas outras vidas de um Marabô, né? Porque o Marabô que escreveu o livro não é o mesmo Marabô, por exemplo, que possa trabalhar comigo. Isso é uma história de um Marabô. Você sabe que o pessoal confunde muito, Alan? Sim. Eles leem, por exemplo, a história de Maria Mulambo. Então eles acham que todas as mulambos têm aquela história. Exatamente. O que acontece, né, é com aquele livro do Rubens, O Guardião dos Sete Caminhos, não é isso? Isso. Que na verdade ele conta a história do trono, né? Sim, do trono. É que nem o Tranca-Rua. É a história do trono. O regente, aquele maior, o que não... Né, aquele que não... É aquele que não incorpora nunca. Ninguém nem nunca chegou perto.
que é outra história, não é que essa entidade que escreveu o livro Marabout. A gente tem hoje João Tatacaveira, que é um grande irmão nosso aí, e ele, na verdade, conta a história daquela entidade, da vivência dele, da encarnação dele, né, enfim. Então cada um é um. O que trabalha comigo não tem a mesma história do que trabalha com o Alan, do que trabalha, sei lá, e assim por diante, cada um é um. Olha, Alan, a Yasmin deu uma ideia aqui. Uma sugestão. A senhora poderia fazer um vídeo só para crianças? Oh, que legal. Vamos pensar nisso, tá, Yasmin? O que ela quer saber? Ela quer saber se ela já pode incorporar e se ela pode saber o nome do pai e da mãe. Puxa vida! Yasmin, ainda é muito cedo para você ter toda essa responsabilidade. A minha opinião é que você tem que conhecer a religião, você gosta, ótimo. Estude, hoje você vai ter um monte de coisa que vai te dar uma clareza mental sobre as religiões, assim, ótima, mas você ainda é uma criança. Então, pegar uma responsabilidade sabe, é pesado ainda para você. Quando você tiver com os 16, 17 anos, aí sim, você já tem, assim, mais responsabilidade para assumir alguma coisa dentro de um terreiro. Então, ou ser um cambone, ou ajudar, até você chegar na incorporação, que pelo jeito não vai demorar muito, né? Do jeito que ela gosta. É verdade. Tá, então, 10 anos ainda você é muito pequena. Por enquanto, fica só estudando. Temos um problema muito grande com a falta de consciência dos médiuns em relação a isso. Estamos perdendo boa parte de nossa verdadeira ciência de fé espiritual. É isso mesmo, Wanderson, é isso mesmo, tá? Essa história de homem não poder incorporar pombagira, essas coisas, acaba chegando nisso aí, nessa divergência de opiniões, nessa confusão, né, que acaba acontecendo. Eu não vou incorporar porque não isso, não aquilo. Então, mas eu espero que isso mude. Eu e mais um monte de dirigente espiritual aí estamos falando a mesma coisa todo dia quase, para ver se isso muda. Deixa eu ver aquele do menininho de 15 anos. Exu Marabout, tá? O nome do livro, é isso mesmo. Exu Marabout. Tenho 15 anos e ontem foi sessão de Exu no centro onde frequento. Senti muita vibração de pombagira, mas tenho medo dela ser muito exagerada e passar vergonha. Você acha que eu devo dar passividade a ela? Mas você trabalha na gira já? Com 15 anos ou você está no desenvolvimento? E ela não vai ser exagerada, fica tranquila. Uma questão da doutrina da casa, né, Mãe Gladys? Justamente. A pombagira, vamos comparar uma pombagira que trabalha hoje nessa doutrina que a Mãe Gladys hoje nos traz, a Umbanda Sagrada, né, aqui falando pela Umbanda Sagrada, fora outras vertentes de Umbanda que existem, mas que a pombagira vem consciente da necessidade dela no trabalho espiritual e não, voltando a dizer, dar show, né? É verdade. Às vezes uma médium mais tímida tem medo de incorporar a pombagira do que ela possa fazer. Um médium, um homem, também teria medo de incorporar uma pombagira, com medo de ela dar aquele show, ele passar-se como afeminado por causa disso. Justamente, né? Deixa eu ver se é isso aí. Por favor, gostaria de saber das 7 linhas de trabalho de Umbanda. Quem está nas 7 linhas, eu sei que é Herê, Preto Velho, Caboclo, Baiano, Boiadeiro, Marinheiro e Exu. Queria saber se tem mais alguém a acrescentar. Eu vou contar no dedo aqui, peraí. Herê, Preto Velho, Caboclo, Baiano, Boiadeiro, Marinheiro, Exu. Falta quem? Boiadeiro, Marinheiro, Caboclo, Baiano, Exu, Pombagira. Eu acho que você esqueceu da Pombagira. Acho que é ela que você esqueceu, porque geralmente... tem a linha de ciganos também. É que as 7 são as mais conhecidas. Tá? A gente...
Tem as 7 mais conhecidas, mas tem também ciganos, tem linha de Oriente, tem outras vertentes. É que os terreiros ainda não trabalham muito com elas, tá? Mas está entrando muita linha aí que vai vir para trabalhar bastante, tá? Eu acho que é aquela história do Caboclo 7 Encruzilhada. Todo espírito que quiser vir para trabalhar e ajudar o próximo, essa religião está de braços abertos. É verdade. E essa renovação de novas linhas e novos espíritos para trabalhar, isso está acontecendo agora e vai acontecer para o resto da Umbanda, né? É. Se existe Umbanda, isso vai acontecer. É normal na Umbanda os ogãs sentirem vibração e incorporarem para tocar? Olha, eles sentirem vibração é normal sim, porque tem muito ogã que é médium. Agora, tocar incorporado eu nunca vi. Isso ainda não vi, mas que eles sentem vibração, eles sentem sim. Eu conheço alguns ogãs que às vezes, quando é uma gira fechada, eles incorporam. Param, incorporam, dão passagem, faz a limpeza e desincorpora e volta a trabalhar. Mãe, virei na Pombagira aos 13 anos de idade. Hoje estou com 29. Tenho 16 anos de Umbanda e ainda estou aprendendo. O que a senhora pode me falar mais de Maria Padilha do Cabaré? Olha, sobre ela eu tenho no blog, tá? Você pode ir lá dar uma lidinha. O blog é capitãodaencruzilhada.blogspot.com, tá? Eu tô pondo algumas coisas de Maria Padilha lá e tem algumas coisas dela. Se eu quiser comprar uma estátua para algum herê e não encontrar a dele e eu comprar uma outra diferente, isso afeta? Tem estátuas que às vezes não tem, né, de nome mesmo de caboclo, de herê, qualquer um. Às vezes não tem, você está procurando, sei lá, do caboclo pena azul, você não encontra essa imagem. Então... Pegar essa imagem e pedir que o caboclo pena azul, por exemplo, consagre essa imagem, pode, né? Não vai dar problema nenhum. O que vale muito é a tua intenção e a fé, né? Sim. Os pontos que as entidades cantam têm a ver com o que eles foram quando encarnados? Ou é só uma forma simbólica de trabalhar? É uma forma simbólica de trabalhar, tá? Você vê que a Umbanda ela é toda envolta em simbolismo. Nome, ponto, tudo isso é envolto num simbolismo. Pega a outra lá, Sônia. Tem alguma coisa? Né? Está muito grande para a gente passar. Desenvolvimento, linha dos mineiros também. Olha, eu já ouvi falar muito dessa linha dos mineiros, mas eu desconheço. Nunca vi como eles trabalham e não sei como eu encaixaria ele, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma gira. Aqui em São Paulo, eu desconheço o terreiro que trabalha com essa linha de mineiros. Você conhece, Alan? Não conheço. Não conheço mesmo. O pessoal me fala bastante, eu acho que é no sul que tem muito. Eu também acho que é no sul e eles vêm nessa linha de baiano e boiadeiro, entre eles. Baiano e boiadeiro? Eu acho que ele vem no meio desses dois aí, entre um e outro. Eu já ouvi dizer alguma coisa também disso, mas eu também acho que é no sul. Eu também acho que é no sul. Aqui em São Paulo nós não temos não essa linha. Meu pai, ele é ogã. E quando tocamos para Xangô, ele se sente estranho. Pode acontecer dele girar? Pode, se ele tiver a mediunidade de incorporação, pode sim. Mas só que ele não vai virar tocando atabaque. Tá? Isso é difícil. Ele vai acabar parando, incorporando, fazendo descarrego e depois ele volta a tocar. Que na Umbanda, ela não tem aquele... Não restringe de um ogã incorporar, que no Candomblé já não pode, né? Eu acho que... Pessoas até confundem, mas na Umbanda não tem esse problema do ogã ter o dom da mediunidade de incorporação, né? É verdade. Tem lojas que estilizam as imagens, pintam e tal. Sangue e rituais com eles. Existe na Umbanda? Olha, na Umbanda que eu toco, eu não utilizo o ritual de sangue, tá? Eu tenho algumas imagens em casa e é necessário cruzar ou vale a nossa fé?
Olha, a fé vale sim, mas eu acho legal você levar para um guia cruzar um caboclo, um preto velho, tá? Eu acho que isso é bom. Tem alguma coisa que posso fazer para o herê, para eu ir bem na escola? Adivinha quem é ela? Sim. Olha, sabe o que você pode fazer? Você é muito ansiosa, mas você é muito nova para ser ansiosa. Faz o seguinte, pega umas balinhas, pega 7 balinhas, sabe aqueles M&M redondinho? Pega 7 também, uma Maria Mole, que mais? Balinha de goma, faz assim, um pratinho de balinha bem bonitinho, tá? Você só não põe brigadeiro, assim, balinha escura. Põe só coisinha clarinha, balinha cor-de-rosa, vermelha, qualquer uma, menos bolo de chocolate, brigadeiro, essas coisas para os herês não. Então você faz esse pratinho, pega um guaranazinho, põe no copo, pede para sua mãe se você pode fazer. Aí você vai num jardinzinho, põe lá no jardinzinho, põe o copinho de guaraná e pede para os herês te ajudarem, para você não ser tão ansiosa, ser mais tranquila, para você entender bem as coisas na escola, esse tipo de coisa. Mas pede para sua mãe antes, tá? E estuda, Yasmin, não vai deixar de estudar por causa disso, né? Mas também não vai deixar de, né? É só para você ser menos ansiosa. E não esquece de pedir para a mãe. Boa noite, o terreiro de Umbanda onde eu trabalhava fechou. Posso ficar sem trabalhar ou devo procurar outro terreiro? Olha, eu acho que você deve ir tomando um passo em um, vai tomando passo em outro, até você encontrar um que a tua sintonia bata com aquele terreiro. Aí você volta a trabalhar. Sim. Mas nesse meio tempo, a tua vida não vai despencar, tá? Fica tranquilo. Aqui em Curitiba tem a linha dos mineiros. Ah, tá, em Curitiba também tem. Então é sul mesmo, né? Bacana. Ia falar isso agora. No candomblé, o Gano incorpora. Acho que é por isso a dúvida deles. Ah, com certeza, né? Vamos lá. Já tive uma imagem de Iemanjá para cruzar no terreiro. E coloquei no meu quarto. Quase pega fogo no quarto do nada. Mas você tomou cuidado com a vela, essas coisas? É que no quarto também não é legal, né? Você deixar a vela acesa, não é um local adequado para você ter assim uma imagem de um orixá, de um guia, essas coisas, né? É bom você ter eles num lugar assim separado, guardado, aonde eles fiquem lá reservados. Boa noite, meu nome é Pedro, sou do Rio Grande do Sul. Queria saber qual a diferença entre o povo de Exu da Umbanda e o do Candomblé. Olha, Pedro, eu acho que os rituais, né, são diferentes dos Exus. Eu acho que isso é a primeira coisa. Eu acho que o que mais pega é isso, né? Os rituais. E o Candomblé trabalha com o orixá Exu, né? Para as oferendas, todas as coisas que vão fazer. Nós trabalhamos só com o guia. Não trabalhamos com o orixá Exu. Não tinha vela, só imagem. Puxa vida, Alan. Nossa. Caramba. No interior do Rio tem um grande centro que o chefe é um mineiro. Ah, tá. Mas estão comentando aqui que tem uma pessoa, Vânia Citadini, ela disse que trabalha num terreiro em São Caetano do Sul e que também trabalha com a gira de mineiros. Então já sabemos que aqui em São Paulo tem, então. Bacana. Tem algumas casas de Umbanda que assentam Exus como se fosse no Candomblé. O que a senhora pode nos dizer sobre isso? Olha, tem algumas casas de Umbanda que tem assim essa mistura. Às vezes a pessoa, o dirigente, saiu do Candomblé e foi para a Umbanda. Tem dirigente da Umbanda que sai e vai para o Candomblé. Então houve mesmo essa mistura. Sim. Tá? Então é por isso que às vezes tem casa que fala que é de Umbanda e assenta igual os do Candomblé.
Tá? Mas é porque às vezes essa troca, né, dos dirigentes foi o que trouxe, né, levou rituais da Umbanda para o Candomblé e trouxe do Candomblé para a Umbanda. A mãe Gladys, perguntei para minha mãe e ela deixou eu fazer oferenda para os herês. Muito obrigada, de nada. Queria saber se os ciganos são da linha da direita ou da esquerda. Saindo do foco, olha, os ciganos, aí que tá, tem terreiros que trabalham com ciganos na direita e Exu cigano e Pombagira cigana. Tem terreiros que só trabalham com ciganos na direita. Então isso vai muito da linha que o dirigente segue, que é o que ele vai passar. Agora, que nem no caso dos ciganos, acontece a mesma coisa que acontece nas outras coisas. Existem Exus ciganos que às vezes não foram Exu, não foram ciganos mesmo, mas são espíritos que têm afinidade e se agregaram a essa linha. Tá? Mas é de dirigente para dirigente. Tem uns que trabalham e outros não. Eu queria saber se é certo uma pessoa sair da Umbanda e ir para o Candomblé, ou vice-versa. Então, certo, não dá para dizer se é certo ou errado, é a pessoa que tem que sentir, né? A pessoa que tem que saber se ela está bem na Umbanda ou se ela está bem no Candomblé. Aí vai de cada um, né? Quem sou eu para falar se é certo ou errado? Quando faz trunqueira dentro da linha de Umbanda, é necessário fazer algum tipo de matança? Se o terreiro tiver muita demanda, ou posso usar os outros paliativos dentro da religião? Olha, como eu disse, na Umbanda que eu sigo, nós não utilizamos do ritual. Tá? Então nós utilizamos de outras coisas para nossa firmeza de trunqueira. Podemos fazer filhos de Oxaguian dentro da Umbanda e tirá-lo da camarinha virado no filho de fé? Wanderson, nós não fazemos camarinha. Tá? Isso é quando é Umbanda com Candomblé. Tá? Que nem no caso da Umbanda Sagrada nós não fazemos camarinha. Gostaria de saber o que é assentar o tronco da Jurema no catimbó. E você vai ter que perguntar para o Marcelo Oban, Leonardo. Eu não sei. Tá? Ele que trabalha com Jurema, não é, Alan? Ele é mestre de Jurema. Então você vai ter que perguntar na sexta-feira para ele, porque eu não trabalho na Jurema, não sou mestre de Jurema, ele que é. Tire uma dúvida. Vai lá, Sônia Abrei. Meu marido começou a incorporar agora, mas sempre sente ânsia de vômito antes e depois da incorporação. Então, mas vocês já conversaram lá com o dirigente da casa para saber por que essa ânsia de vômito? Porque pode ser uma série de coisas. Tá? É difícil dizer, olha, é isso. Pode ser uma série de coisas. Então, o dirigente de vocês, que está aí próximo, ele pode pegar exatamente o problema. Tá? Pode ser alguma coisa que ele come antes. Pode ser uma energia errada que está incorporando. Pode não ser um guia mesmo. Então, tem que conversar essas coisas com o dirigente, porque ele está próximo de vocês, ele vai saber ver. Tire uma dúvida. A linha dos Exus... Oi? Posso fazer um comentário aí? Pode. A situação, numa casa de Umbanda, que o guia, um caboclo, um médium que incorporava o tal caboclo, sempre depois que esse caboclo ia embora, ele ficava com essa ânsia de vômito, e às vezes vomitava mesmo. E aí o caboclo pediu que não trazesse mais charuto. E percebeu que o charuto estava dando essa ânsia para ele, uma coisa besta. Então, Mas disse que o charuto dá ânsia para ele. São detalhezinhos, né? Então, o dirigente de vocês que está mais próximo, é muito mais fácil dele detectar. Verdade. Do que eu ficar falando aqui um monte de situações que podem ser. Verdade, Mangaça.
Então, vocês têm que aprender a não ter medo de conversar com o dirigente. Ele está lá para isso, para explicar, para ensinar vocês. Então, tem que chegar e perguntar, olha, está acontecendo isso, o que acha, o que não acha. Tem que falar, senão como é que faz? Tire uma dúvida. A linha de Exu e de Pombagira da estrada, o ponto de força é na estrada. Isso no meio da quadra, ou tem que ser no meio de uma rodovia, ou pode ser na encruzilhada. Aí depende muito da situação. Se for uma emergência, na encruzilhada, mas de preferência na estrada. Vamos lá. Eu gostaria de saber se é verdade que os Exus obedecem aos pretos velhos e por que se daria isso. É assim, todos os guias espirituais se respeitam. Tá? O preto velho respeita o Exu no mistério dele, o Exu respeita o preto velho, respeita o caboclo, respeita o Exu, que respeita o preto velho, e assim sucessivamente. Ninguém é comandado de ninguém. Exu é comandado pelo trono maior e pelo trono sustentador. Preto velho é comandado pelo trono maior e pelo trono sustentador, que você vai saber a hora que ele riscar o ponto lá, qual é o trono que ele segue, tá? Mas não existe essa coisa de, porque o Exu tem, não é que obedece, todos se respeitam, todos têm o mesmo grau, não é porque Exu trabalha na esquerda que ele é menos do que qualquer outro guia. E a mesma coisa a pombageira. Fui tomar passe com o Pai Tomé e ele disse que o caboclo 7 pedreiras, acredito, ia me ajudar. Acabei não entendendo. Ixi, agora você pegou nós aqui, Carlos, porque o preto velho falou que o caboclo 7 pedreira ia te ajudar. Deu uma vela para ele, ou coisa assim. Volta lá no terreiro e pergunta. Que aí, senão, como que eu vou falar para você, acende uma vela pro caboclo? Isso não era isso. Tá? Volta lá e pergunta pro preto velho. Tem como um preto velho trabalhar cruzado com o Exu? Olha, para mim, não. Preto velho, Exu, Exu. O Exu pode vir a trabalhar com o preto velho, mas não meio preto velho, meio Exu. Do menino, ele disse que eu estava irradiado. Olha, Carlos, assim, então, o que deu para entender pelo que você falou é que o preto velho disse que você tem esse caboclo que te acompanha. Então, o que o preto velho quer dizer é que esse caboclo que te acompanha, ele vai te ajudar. Ele deve estar te protegendo, estar te amparando aí. Tá? Mas se o preto velho não falou que não te passou nada para fazer para esse caboclo, então aguarda que a próxima vez que você for lá, provavelmente o preto velho vai te falar. Em relação às 7 linhas, tem casa de Umbanda que tem como comando de linha Iemanjá, outras em Ansan Oxum. Por que essa diferença de casa para casa? É porque geralmente a gente pega o orixá do dirigente, tá? Então, se o dirigente ele é de Iemanjá, a casa regida por Iemanjá. Se o dirigente é de Oxalá, o sustentador da casa é Oxalá. Só por isso. Posso decorar as imagens do meu congá com miniatura das ferramentas dos orixás correspondentes? Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum a linha de ciganos. Não seria que o caboclo 7 pedreira estava em proteção? Foi o que o menino falou. O preto velho disse, né, que os 7 pedreiras protegiam o rapaz. Agora, você pode, se você quiser fazer a miniatura das ferramentas dos orixás, você pode fazer sim. Tem gente que põe pedra em vez de ferramenta, a pedra dos orixás e assim vai. Meu Exu ainda não está com o assentamento feito, mas trabalho com ele há mais de 10 anos. Isso pode atrapalhar com o meu dia a dia? Não, de jeito nenhum. Mais de 10 anos não atrapalhou até hoje, você acha? É verdade. Que é isso? 10 anos é tempo, viu? Pois é. Mesmo quando ele sente a presença de outras entidades de luz, mesmo fora do terreiro, não é Egum, não.
Como do dirigente da minha casa. Como do dirigente... Não, Simone, desculpa, nós não entendemos direito a pergunta. Eu sei que é do teu marido, que ele passa mal, né? Agora eu não entendi como do dirigente da casa. Não entendi. Frequento um terreiro, sou médio passiva, desde o começo. Nossa, isso é muito grande, Sônia. Não vai dar para falar agora. Trabalhei em um terreiro quase 3 anos, senti a vibração, mas nunca incorporei. E nesse que estou quase 1 ano, já recebi quase todas as linhas. Por que acontece isso? Porque você se identificou mais nesse terreiro, seus guias se identificaram mais nesse terreiro, às vezes o trabalho desse dirigente abrangeu mais. Só por isso. Oi, queria saber quantos orixás existem no candomblé. E se o Bará é Exu ou orixá na Umbanda. Então, nós não trabalhamos com o Bará, tá? Ele é um Exu da Umbanda, do candomblé, desculpa. E no candomblé, nossa, olha, existe muitos orixás, muitos. Alguns já não são tão falados, mas existe bastante orixás. Eu não saberia te dizer. O número aproximado do que eu já li até hoje é mais ou menos 275 orixás. Mas isso um dirigente de candomblé pode te dizer melhor. Pode uma pombagira cigana incorporar só na linha de ciganos e não mais em uma linha de pombagira? Não, se ela é uma pombagira cigana, ela vai trabalhar na linha de pombagira cigana. Trabalho com as 7 linhas. Como ter mais afinidade com minha linha? Tem como você saber pelo meu nome se estou com problema no meu sangue? Já estou pedindo pelos médicos espirituais. Obrigada. Põe para ele aí, Sônia, por favor, para ele mandar essa pergunta por e-mail, que é mais pessoal. Abre lá, Paulo. Vai que eu tenho que ir embora. Obrigada, de nada. Mano. É só no jogo de búzios ou fazer a cabeça? Qual saber qual é a minha pombagira? Se você trabalha, você está em desenvolvimento, ela vai aparecer. E aí você vai saber quem é. Não precisa do jogo de búzio para saber quem é o guia. Ninguém melhor para falar o nome do que a própria entidade, né? Acho que a entidade acho que a entidade faz tanto esforço, acho que para poder se manifestar da forma mais da forma ideal para que o médium possa identificar, falar, olha, realmente acertou o nome, né, o ponto riscado. Acho que a entidade quer tanto isso, né, para às vezes um oráculo dizer, né? Então, nada melhor que ela incorporando e ela mesmo falar, né? Claro, com certeza. Minha esposa está há 2 anos na Umbanda e não possui uma quartinha. Quanto tempo leva para ter uma quartinha na Umbanda? Então, Carlos, voltamos ali, depende da casa. Tá? Tem casas que nem utiliza a quartinha para os médiuns. Aí vai depender de como a casa trabalha. Gostaria de saber se é possível alguém ter de frente um Exu. Como normalmente ouvimos falar em orixás da direita, há um orixá Exu ancestral. Mas juntou. Olha, Paulo, na Umbanda não. Tá? Na Umbanda não. Você já ouviu falar da cigana Ordalha? Já, Anderson, já ouvi sim. Boa noite. Está certo assentar cigano junto com o Exu? Não, não tá. Tá? Mesmo que seja um Exu cigano ou uma pombagira cigana, não é para assentar eles junto com o Exu, porque cigano não se assenta. Povo livre. Você pode... mas assentar cigano, jamais. Nem Exu cigano, nem pombagira cigano. O que você pode fazer são firmezas. Mas assentar que nem Exu, não. Alan, eu vou deixar essa para você responder, tá? É possível controlar minha alma depois que eu dormi? Querida, isso aí eu não sei. Mas daí é aquela questão de projeção astral, viagem astral, né? Aí é uma coisa muito relativa, mas aí nós temos aí um pessoal bem importante trabalhando com isso, Saulo Calderon, Wagner Borges na internet fazendo um trabalho bacana, e você pode procurar, que eles fazem um trabalho voltado a isso, vale a pena. Porque eu não sei se dá para controlar, eu nunca tentei controlar a minha, eu vou tentar para ver, depois eu digo.
Eu vou tentar controlar a minha e depois eu conto. Legal. Se eu conseguir, por que se deve assentar o que ali? Um Exu. Então, é porque Exu, a gente assenta ele porque Exu é terra, né? Uma energia de terra. Então, a gente representa ele naquela firmeza, naquele caldeirão, ou sei lá, no ibá de barro que você vai pôr. Por quê? Porque fica um ponto de ligação direto entre você e ele. Então, por isso que a gente... E outra, ele está ali, ele toma conta daquilo, da porta do teu terreiro, ou da porta da tua casa. Apesar que você não vai ter um assentamento em casa, né? Mais difícil, você tem uma firmezinha. Mas a gente assenta eles por isso, porque eles precisam de um ponto de força onde eles têm todos os elementos, aonde eles vão guerrear lá com quem quer te atacar. Mas aí, a gente só assenta Exu no terreiro. Tá? O terreiro precisa de um assentamento. Assim, em casa, não há necessidade. Só se você atende dentro da tua casa, aí sim. Mas caso contrário, não. Bom, gente... Eu juro que eu respondo todas as perguntas, vocês deixam no e-mail, eu respondo para vocês tudo aí que vocês estão me perguntando, tá? Mas agora eu preciso ceder meu corpinho pro seu Tranca, senão ele vai ficar muito bravo. Tá? Boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys. Boa noite, pessoal. Até segunda-feira. Então a gente vai para um breve comercial e já volta, só o tempo da Mãe Gladys incorporar. O MSN para que vocês possam participar é conversando com seu tranca@hotmail.com. 2 minutinhos, nós já voltamos. Você está ouvindo o programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camorim. Continue conosco. Boa noite, ouvintes da Rádio Talk Charuanda, ouvintes do programa Conversando com seu Tranca. Sejam bem-vindos mais uma vez, estamos de volta já do comercial, entrando já com o seu Tranca nessa segunda parte, incorporado para responder as perguntas dos ouvintes. E lembrando as pessoas que queiram participar do programa, mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos, podem entrar no MSN, participar do programa, estamos ao vivo, tá? 10 horas e 27 minutos. O MSN é conversando com seu Tranca, hotmail.com. Este é o MSN que nós estamos recebendo as perguntas e que a sua pergunta será respondida ao vivo, tá? O programa vai ao ar toda segunda-feira às 21 horas. Sônia, que vai me auxiliar também junto comigo, passar as perguntas para o seu Tranca. Seja bem-vinda. Sônia, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, ouvintes da rádio. Estou feliz por estar aqui mais uma segunda-feira, ajudando o Alan e auxiliando o seu Tranca. Seja bem-vindo, Sônia, obrigado. Seu Tranca, se quiser dar uma boa noite para a gente poder começar o programa. Boa noite. Saiu? Não? Sim. Perfeito. Vou passar para outra pergunta, tá? Tá falhando, Alan. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Tô, agora voltou. Ok. Até para as pessoas entenderem, para que tenha mais comodidade o programa, o seu Tranca, junto com a Sônia, está no Templo Escola Caboclo Sete Espadas e eu, Alan, estou na rádio. Então nós estamos em lugares diferentes para poder trazer para vocês aí essa mensagem, né? Bom, Heloísa, ela diz o seguinte: uma pessoa pode ser absorvida pelo mistério Exu ao desencarnar? Um ser humano dos tempos atuais, pessoas como nós, podemos se tornar Exus um dia? Um dia pode. Mas demora muito, não é assim que você desencarna e vira um Exu. Você ainda tem muitos resgates que você faz aqui na Terra. Aí depois é todo um processo muito grande. Mas pode, sei lá. Não, os Exu não vêm buscar ninguém quando desencarna. Ok, perfeito. Sônia, quer passar a pergunta daí? Assim, Alan, antes de passar, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. O programa, tem muitas perguntas aqui que não condiz com o programa, tá? Então, o seu Tranca-Rua, ele só responde perguntas a respeito de Umbanda, tá? Ele não responde perguntas de Quimbanda ou de Candomblé.
E tem muita pergunta aqui pessoal. O seu tranca-rua também não responde perguntas pessoais. Ok, Alan? Sim, perfeito. No ar, né? Ele não responde perguntas pessoais no ar. Mas se quiser falar através de e-mail com a mãe Gladys, ela está aqui. Tá bom? Perfeito. Tá, vou passar. Posso passar, Alan? Sim. O Giovanni, seu tranca-ruas lá de Minas, ele quer saber se quando a gente desencarna e vai para outro plano espiritual, a gente é obrigado a reencarnar e voltar para a Terra de novo. Ou a gente encarna quando a gente quiser. E qual a vantagem de encarnar várias vezes? Bom, a vantagem de encarnar várias vezes é a sua evolução. É para isso que o espírito vai reencarnando, para a sua evolução. Aí que mais que ele queria saber? Qual a vantagem? Que é obrigado a reencarnar ou reencarna se quiser? Não, você não é obrigado a nada. Você mesmo vai se conscientizar depois que você passar por todo um processo de limpeza, de tirar os negativismos que você traz de uma encarnação. Aí você por si só vai querer reencarnar para cumprir alguma coisa que você tem que cumprir ainda. Nada é obrigado. Você vai porque você pede para reencarnar. Ok. Otávio, ele está perguntando o seguinte: Sr. Tranco, se o senhor pode falar um pouco sobre o medo absurdo das pessoas com Omolu e outra questão é sobre abandonar a Umbanda e o guia ficar perseguindo o médium. Essas duas questões, uma é o medo absurdo que as pessoas têm do orixá Omolu e de quando o médium abandona a Umbanda, de repente segue para outra religião ou não pode mais ir no terreiro ou não quer mais, se o guia fica perseguindo. Não, o guia não fica perseguindo ninguém. O que acontece é igual aquela história. Você prometeu que ia fazer uma oferenda. Aí você não fez a oferenda. Você conseguiu o que você queria, mas você não fez a oferenda. Aquele guia que você falou que ia fazer a oferenda, ele não fica te perseguindo. Quem te persegue é a tua consciência. Ela fica... Eu recebi, mas não fiz. Recebi, mas não fiz. Então é a tua consciência que te persegue. O guia não persegue, não. E sobre o Mulu, isso são lendas, né? São lendas muito antigas, de que as pessoas tinham medo, que ele era a morte. Mas não é isso, não, tá? É um orixá que trabalha na parte de baixo do cemitério, como a gente diz, da Calunga. E trabalho normal. Os Exus que trabalham na linha de Omulu são resgatadores de espíritos que ficam por aí perturbando a humanidade. O medo é lenda, tá? Hoje em dia está vindo muita gente aí para tirar as lendas, desmistificar essas lendas. Porque tem lenda, é lenda, cada um conta o que quer e como viu na época. Tá? Então, hoje em dia as pessoas estão mudando essa visão dos orixás, principalmente dos mais temidos, né? Que é o Baluaê, o Mulu, Nanã, que todo mundo teme muito, o Baluaê, que diz que ele traz doença, essas coisas todas. Isso não é real. Ok, perfeito. Sônia, quer passar uma pergunta daí? Passo. O Wanderson está perguntando, seu Tranca, como que ele pode fazer uma firmeza maior com o senhor dentro de uma casa de Umbanda? Na tronqueira, ele quis dizer? Acredito que sim, né? Dentro da tronqueira. Olha, uma firmeza de tranca-rua, por exemplo, se fosse eu que ia mandar fazer a firmeza, ou vai dos tranca-rua, só muda alguns elementos. Você pode pôr as ferramentas, se você trabalha com tranca-rua, ver como é que ele quer a ferramenta dele. Você pode pôr as ferramentas, você pode pôr elementos que ele utilize. Às vezes ele utiliza um punhalzinho, tem uns que utilizam uma espada, depende dos elementos que ele vai pedir. Tem uns que querem sementes. Tá? Vai muito do tranca-rua te direcionar na ferramenta dele, porque cada um tem uma, porque entrecruza com o trono. Então, dependendo da ferramenta dele, você faz a firmeza. Perfeito.
Leonardo, ele pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se é verdade que os Exus obedecem aos pretos velhos. Por que se daria isso? Essa pergunta já foi respondida, Alan. Eu respondo. Eu só obedeço ao trono maior. Tá? Exu obedece ao trono maior. Preto velho obedece ao trono maior dele. É assim que funciona. Não sou escravo de ninguém, não sou escravo de orixá. Nós obedecemos a um trono maior. É assim. Ótimo. Deixa eu até esclarecer aqui, de repente os ouvintes, se eu repassar alguma pergunta, eu falei isso nos bastidores para Sônia, se de repente passar alguma pergunta, ninguém estranha, porque que já tenha passado, porque a gente está com 2 MSN abertos, então o da rádio e o do seu tranca. A gente pode aí passar uma pergunta que já tenha sido respondida pela mãe Gladys, tá? Então a gente pula essa pergunta no caso. Sônia, você quer passar uma pergunta daí? Espera um pouco, Alan, por favor. Aqui. Seu tranca, é o Carlos que está perguntando que eles arriaram uns cuscuz no terreiro e fizeram oferenda para as 7 linhas. E por intuição, ele fez uma oferenda para Exu na tronqueira uma vez que o mesmo não foram lembrados, é correto? Então, se você não fizer oferenda lá fora primeiro, a de lá de dentro não tem resultado. Então você fez certo. Não se esqueça, sem Exu não se faz nada. Se você não despachar Exu, lá dentro nem o orixá incorpora. Ok. Perfeito. Bom, Caio Felipe, tá? Ele diz assim: eu tenho um Exu Ventania. E ele pergunta se é verdade, seu tranco, que ele trabalha especialmente com os ventos. Já é o nome dele, né? Um Exu que vem na linha de Ansan. Um Exu Ventania. E quando ele venta, companheiro. Venta mesmo. Ok. Perfeito. Sônia, quer passar a pergunta daí? Se o Eduardo está perguntando, seu tranca, que qual a relação dos Exus com os baianos e marinheiros? Como assim, com a relação muito boa? Todo mundo se entende muito bem, se é isso que você está perguntando. Não, cada um trabalha de um jeito, numa linha, no seu mistério. Eu não trabalho com água. O marinheiro trabalha com água. Ok, bom. Aline, tá? Ela diz o seguinte: existe um limite de números de guias que o filho de santo possa usar? Um colar de 7, como é isso? Olha, o número de guias aí vai do médium, né? Eu não acho que muita guia atrapalha na incorporação. Tá? Mas tem médium que quer ter uma guia de cada orixá, uma guia de cada guia espiritual trabalhador dele. Eu acho que muita guia atrapalha na hora da incorporação, porque pesa muito no pescoço. Eu nem gosto de coisa no meu pescoço. Tá? Mas o número de guias vai depender exclusivamente do médium. Sim. Ok, bacana. Bom, Sônia, quer passar a pergunta daí? Pode passar daí, Alan. Tá. Ludma, eu acho que o nome dela seria isso. Ela diz o seguinte: por favor, me fale um pouco sobre a pombagira menina, que eu virava com essa entidade. Tem muito tempo que ela se afastou. Eu gostaria de ouvir algo sobre ela. Aí, seu tranco, essa pergunta é muito comum, né? Fale da entidade, mas eu vou complementar essa pergunta dela. Sobre essa questão da entidade se afastar do médium, a gente ouve muito isso. Por que isso pode acontecer, seu tranco? Às vezes pode acontecer o seguinte: aquela pessoa, aquele médium, tá, com aquela entidade, precisavam ainda fazer algum trabalho, algum resgate aí de atendimento às pessoas, ou a entidade ainda precisava ajudar aquele médium. Tá? Então é assim. Aí quando acaba esse tempo, essa pombagira, ou qualquer guia que for, ele acaba se afastando e vem o trabalhador que vai ficar até o final. Então essas coisas acontecem sim. Às vezes tem um guia que precisa fazer essa passagem e tem uma ligação com esse médium, ele faz essa passagem, faz esse trabalho que ele tem em terra e depois ele segue outro caminho. Ok. Perfeito. Sônia, quer passar a pergunta daí?
Passo sim. O Elcio está perguntando, seu Tranca, se os Exus costumam mandar avisos em sonhos e quais são os sinais mais comuns. Depende muito do Exu, tá? Às vezes quando o médium é bem aqueles burro mesmo, chucro, que não entende, você fala e não entende, então você tenta fazer uma passagem por sonho. Aí você mostra algum símbolo que representa o Exu, eles já vão saber, é Exu que está falando. É mais ou menos assim, viu, moço? Ótimo. Perfeito. Ó. Essa pergunta da Aline, eu não sei se a mãe Gladys respondeu, mas se respondeu, você me corrige, tá, Sônia, por favor. Ela diz assim: tenho visto muitos Exus bruxos dando depoimentos, falando barbaridades sobre os orixás e sobre a religião. Eles andam defamando, a pergunta dela é essa, eles andam defamando ou eles estão, na verdade, expondo os mistérios da religião? Olha, na minha opinião, eles estão defamando, porque se existe coisas que eles falam que só eles fazem. Não sei exatamente as coisas que você está dizendo que eles falam. Eu conheço muito Exu bruxo que trabalha muito bem e não fala mal da religião. Aí isso tudo vai ter um levantamento aí, às vezes é o médium, tem muita coisa aí por trás que nem tudo se deve acreditar, sabe, companheiros? Ok, Quer passar a pergunta daí? Passo sim. O João Batista, seu Tranca, ele está perguntando se tem algum problema, se pode ir em outras casas para conhecer e ver festas de Exu. Pode, se a casa for boa, vá sim, vá conhecer. É bom aprender como cada um trabalha. Ótimo. Bom, Roberto, tá? Roberto pergunta assim: estou há alguns meses na Umbanda e fico duvidosa em relação à minha incorporação. Parece que estou fingindo, porque tenho consciência de tudo que acontece. Só não consigo controlar os meus atos. Ela pergunta se isso é possível, seu Tranca. Controlar os seus atos? Se você estiver incorporada, não. Não, na verdade ela pergunta se é possível o que ela está passando. Ela é consciente, sabe o que está acontecendo, mas não controla os atos. É possível sim, moça. Não tem mais médium inconsciente, é muito raro. Foi o tempo que precisava o médium ser inconsciente. Hoje, assim, é muito pouco, mas assim, muito pouco mesmo de médios inconscientes. Então, o que você está passando é normal. Ótimo, perfeito. Bacana. Quer passar a pergunta daí? Passo. Seu Tranca, o menino está perguntando o seguinte, que ele acendeu uma vela de 7 horas para Iemanjá, que é a mãe da cabeça dele, né? A vela ficou acesa das 9 da noite às 7 da manhã do outro dia. O que significa isso? Ele pediu uma confirmação de alguma coisa que ele pediu. Ele queria. Certo. E aconteceu o que ele pediu. Certo. Ele queria que confirmasse que a vela viu, falou que ela falou menos de um dia. Difícil ele quer saber se pode ser alguma coisa que significa isso. Aconteceu o que ele queria? Então, moço, só foi feito mais rápido o trabalho que você queria. Tá? Foi usado mais rápido o elemento fogo. Só isso. Ok. Perfeito. Estão perguntando, seu Tranca, aqui se Exu Tranca-Rua são todos da linha de Ogum e quanto à segunda denominação das almas. Viria da falange de Omolu ou não? Obaluaê. Não, Omolu. Tranca-Rua das Almas. Agora, pode ter algum Tranca-Rua das Almas que entrecruze com Omolu, ele vai pôr no ponto. Mas Tranca-Rua das Almas serve ao trono de Ogum com Obaluaê. Tá, todo Tranca-Ruas, ele então seria, só respondendo a pergunta dele, todo Tranca-Rua seria de Ogum, independente, aí interessaria... Só Tranca-Rua, então, seria de Ogum. Só Ogum. Tá. Ok, perfeito. Sônia, quer passar a pergunta daí? Passo. A Cris, seu Tranca, ela está perguntando se é normal no desenvolvimento escutar e ver. E se a gente pode ter 2 pais de cabeça. Escutar e ver é normal.
Agora, ter 2 pais de cabeça pra quê? Fica em desequilíbrio. Tem que ter ou uma mãe e um adjuntor, ou um pai e um adjuntor, mas geralmente o adjuntor vai ser feminino. 2 masculinos, fica em desequilíbrio a pessoa. Ok. A Kleber, tá? Ele pergunta assim, como os Exus trabalham no dia a dia, quando não estão incorporados? Vocês fazem uma pergunta que não tem para explicar com palavras daqui da terra de vocês. Mas é assim, a gente trabalha, tá? Tem muita coisa para fazer, não dá para ficar incorporado o tempo todo e nem ficar colado no médium. Tá? Existem, como que eu vou explicar? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar, como é que eu... como se fosse... como é que eu falo isso? Deixa eu pensar como que eu... Não, é assim, ó. A gente segue um trono, um dirigente, tá? E esse trono passa missões para nós ir fazer. Então, existe milhões de espíritos aí querendo derrubar milhões de coisas. E nós vamos fazer esse resgate, porque assim, ó, não é que nem de vocês, dia, noite, dorme, acorda, não tem isso. É um trabalho constante de proteção e de limpeza. Existe muita demanda em casas espirituais, que às vezes a gente é chamado para ajudar, porque a demanda está muito grande e o dirigente é bom. O dirigente não faz mal para ninguém, o cara lá ajuda todo mundo. Aí vai, demanda em cima do cara. Às vezes a tronqueira não aguenta. Então é mandado, vamos pôr, grupos para ir ajudar esse pessoal. Então é mais ou menos isso que eu consigo puxar aqui na língua de vocês para tentar explicar. É mais ou menos isso. Entendi. Perfeito, perfeito. Sônia, quer passar a pergunta daí? Passo sim, Alan. A Daniela está perguntando o seguinte, seu Tranca, que ela está saindo de uma casa de Umbanda e ela está com medo que a dirigente faça algo para prejudicar, pois ela já presenciou esses fatos com outros médiuns, né? Se tem alguma firmeza ou alguma forma que para ela se proteger, além de pedir para os Exus dela. Amor, você faz as tuas firmezas, não deixa a tua guarda aberta, deixa sempre tuas firmezas fortes lá, teus orixá, teus exu, e segura essa. E se você perceber uma coisa mais séria, você corre, bota uma oferenda maior. É assim que você vai se proteger. Ótimo, perfeito. Bom, Jorge, ele pergunta o seguinte, seu Tranca, quando o Exu incorpora numa outra casa, ele leva alguma coisa ruim? O médium fica carregado, por exemplo, e o Exu pode atender a assistência nessa casa que ele está visitando? Olha, não é certo isso, não. Mas se o dirigente da casa deixar e o médium for, mas não é certo, não. Cada um atende na sua casa. Eu não posso chegar na casa de um dirigente, vou lá, incorporo e começo a dar consulta na gira dele. O Exu dele vai me pegar. Tá? Tudo existe uma regra. E dentro de uma gira espiritual tem uma regra, porque tem os guias do dirigente que estão ali, tem os orixá dele, tem tudo. Então tem que ter uma regra. Você não pode chegar na casa dos outros, entrar na gira e ir trabalhando assim. Então não acho certo, não. Ok, ótimo. Bacana. Sônia, quer passar a pergunta daí? Passo. A Ágata, seu Tranca, ela está falando o seguinte, que o terreiro onde ela trabalhava fechou. Como que ela pode fazer as oferendas para Exu? Então, onde que você oferendava? Na encruz, ou no cemitério, na estrada? Aonde você oferendava, você continua oferendo. Faz lá o padeiro, faz a farofa, o teu Exu, e entrega do mesmo jeito. Ou você nunca fez uma entrega fora, só lá dentro. É isso que você tem que fazer, você tem que saber. Por isso que o médium tem que saber tudo. Porque a hora que ele sai do terreiro, como é que faz? Fica capenga.
Aí o médium, às vezes, estudar é o que causa o grande medo no dirigente, né, seu Tranca? Do médium se tornar um pouco mais independente diante da sua mediunidade, o que não é nenhum problema, né? Justamente. Ok, posso passar a pergunta daqui, Sônia? Pode sim, Alan. O Wilson, ele pede, seu Tranca, você pode falar um pouco sobre o Exu de duas cabeças. Então, não existe Exu de duas cabeças. Isso é um simbolismo, mais uma lenda. Eles dizem que Exu tem duas cabeças porque Exu está dentro e está fora da criação divina. Ok, então não existe uma linha, uma entidade que fala eu sou Exu duas cabeças. Não, desconheço. Pior que eu sou velho de espírito. Nunca vi um Exu de duas cabeças. Ok. Sônia, quer que eu passe daqui? Eu passo aqui, Alan. Tá. O Bruno, seu Tranca, ele está falando o seguinte, que ele colocou uma quartinha com pinga para um Exu amigo. Um amigo dele, né? Para proteção em casa. E ele disse ontem que ele não recebeu e que ele não gostou do que ele fez. Por quê? Porque ninguém tem que se meter a fazer sem o Exu pedir. Só por isso. Você só tem que fazer quando o Exu pede. Tá vendo? Quando eu falo, não faz isso, não faz aquilo, porque o Exu nem vai estar lá. Você tinha que ter falado para ele assim, Exu, posso pôr lá para você, para proteger minha casa? Aí ele ia dizer para você, sim ou não. Agora, e pondo e fazendo assim, sem... por fazer, não funciona. Perfeito. Tem pergunta aqui pedindo pedindo pro seu Tranco ensinar como conseguir emprego, tal. Só que assim, só colocando uma observação, tem o blog capitãodaencruzilhada.blogspot.com capitãodaencruzilhada.blogspot.com. O Englads fez questão de postar lá diversas oferendas e dicas e coisas sobre Exus que vocês vão se interessar muito. E muitas das perguntas enviadas que a gente às vezes não repassa, como essas, por exemplo, pedindo oferenda para emprego, já tem no blog, então a gente já encaminha. Tá? Então as pessoas estão enviando perguntas assim, por favor acessem capitãodaencruzilhada.blogspot.com. Tá? Seu Tranco, o senhor pode falar, estão pedindo aqui para o senhor pode falar alguma coisa sobre o Exu Lalu, como se isso existe na Umbanda? Na Umbanda ele não incorpora, mas ele é um Exu do Candomblé. É muito difícil ele incorporar na Umbanda. Só se tiver uma mistura, tá? De Umbanda com Candomblé, ele incorpora sim. Ok. Ótimo. Sônia, quer passar alguma pergunta daí? O Matheus está perguntando, seu Tranca, se os Exus são comandados por Ogum Megê. Então, o trono sustentador é de Ogum. Então, você não muda Ogum Megê, Ogum Yara, Ogum Rompe-Mato, não. O trono sustentador de Exu é Ogum, é o trono maior. Depois que vem as ramificações. Aí tem Exu que trabalha para o trono de Ogum Megê, tem Exu que trabalha para o trono da lei, tem Exu que trabalha e assim vai, tá? Mas o trono maior é Ogum só, sem entrecruzamento. Ok. Luiz Alberto, ele pergunta o seguinte: por que alguns Exus usam bengala e outros não? A bengala na espiritualidade, ela tem alguma finalidade? Tem sim, para os Exus que usam bengala tem sim, tá? Significa uma firmeza deles que, não sei se eles querem que eu fale, mas tem uma firmeza sim, tem um simbolismo sim. Ótimo. Sônia, quer passar por tudo aí? Ok, Sônia, quer passar a pergunta daí? Só um minutinho que o Paulo está concluindo uma pergunta aqui pro seu Tranca da Ágata. Tá, então eu vou passar mais uma daqui então, tá? Tá bom. O Lucas, ele pergunta o seguinte: boa noite. Ele pergunta se a mediunidade na Umbanda é diferente da mediunidade de um centro kardecista e candomblessista. É sim, bem diferente. Ok. Pode passar daí, Otralo. Tá, a Maria Rocha, tá? Ela pergunta pro seu Tranco o seguinte: se Exu Pombagira e Exu Mirim vivem no mesmo nível do astral? Não, não.
Cada um tá num nível. São dimensões diferentes. Ok, se pensar que trabalha no mesmo nível por causa que vem na mesma linha, não necessariamente, né? Isso, mas não necessariamente que fica junto no mesmo nível. Tá. Só trabalha na mesma linha. Perfeito. Ok, Sônia, quer que eu passe daqui? Pode passar. A da moça que não sabe, aquela moça lá que perguntou das oferendas, Sim. ela não sabe fazer fora porque o dirigente dela nunca deixou. Então, moça, é melhor você não ir fazer, tá? Faz assim, você tem quintal, bota uma velinha lá, ou então bota só uma vela. Tá? Quando você aprender a fazer, aprender a chegar na encruzilhada, oferendar, saudar, aí você vai. Que é pra você não trazer problema. Então faz na tua casa lá uma velinha no quintal, no lado de fora, pra Exu, pra tua pombagira, se você quiser. Mas não vai não. Primeiro você precisa aprender como entrar e sair da encruzilhada. Ok, ótimo. Bom. Guardião não é a mesma coisa que Exu, tá, moço? Posso passar, Alan? Pode passar. A menina quer saber, a Jade, ela quer saber se ela tem mediunidade de incorporação. E como ela faz para descobrir isso? Vai no terreiro. É só assim que você vai descobrir, moça. Não tem como descobrir de outra forma. Você sentir a radiação dentro de uma gira, quando o atabaque toca, a fumaça levanta, você incorpora. Então é só dentro do terreiro que você vai saber se é médium de incorporação ou não. Não é pelo nome ou pela data de nascimento que se descobre isso. Certo. Bom, Rubens Cavauri. Ele pergunta assim, podemos usar com frequência, seu Tranca, frutas nas oferendas de Exu, como também, se usar fígado com frequência, faz algo mal para nossa energia, se torna muito carregado? Pode usar fruta sim. Tem umas frutas que você pode pôr para Exu. Agora, não é para ficar oferendando toda hora. Não é todo mês que se faz oferenda para Exu. Tá? Então, não vai ficar fazendo toda hora. Então, por que não vai te deixar sem energia? Porque você não vai fazer toda hora. Você vai daí quando você está com problema, ou quando acaba a lua grande, vocês vão lá e oferendam para começar uma lua nova melhor, né? Mais forte, mais firme, mas não toda hora. Exu nem vem receber toda hora. Ok. Sônia, quer passar a pergunta daí? Passo sim. A Juliana, seu Tranca, ela está falando o seguinte, que ela sentou o Exu dela no terreiro onde ela frequenta. Se um dia ela sair desse terreiro e ir para outro, o que acontece com aquele assentamento? Então, para começar, você não devia assentar o seu Exu no terreiro que não é seu. Só para começar, tá? Agora, o que vai acontecer, se o dirigente deixar você tirar de lá, bom. Se ele não deixar, eu quero ver como é que você vai se virar. Não se assenta qualquer guia espiritual seu no terreiro dos outros. Porque o terreiro não é seu, moça. O terreiro é do dirigente. Só se assenta as entidades do dirigente, não dos filhos. Ok. Seu Tranca, só esclarecendo, para as pessoas entenderem muito bem isso, qual a diferença de uma firmeza para Exu e um assentamento? Porque às vezes a pessoa acende uma vela, faz um negócio e acha que fez um assentamento. Então, qual a diferença de um assentamento para Exu e de uma firmeza para Exu? A firmeza é só quando você põe a vela, a pinga, o cigarro ou algum elemento. Isso é uma firmeza. Agora, um assentamento é quando você vai pôr as ferramentas, você vai pôr o caldeirão, você vai pôr todos os elementos e um elemento seu próprio dentro daquele caldeirão. Isso é um assentamento. Tem gente que assenta, que põe argila, tem uns que não põe, tem uns que põe terra, e vai depender de como o teu Exu pedir. Tá? Mas o assentamento, ele pode ser no chão, como ele pode ser sobre o chão. Isso é o assentamento. Vai a pedra lá do teu guardião, vai todos os elementos dele dentro daquele caldeirão grande. Ok. Sônia, quer passar a pergunta daí?
Passo sim, Alan. O Pedro, seu Tranca, ele está perguntando o seguinte, só para concluir uma pergunta que foi feita. Se o Exu de duas cabeças não existe na Umbanda, ou ele não existe em nenhuma linha, tanto no Candomblé, em Nações ou em qualquer outra linha? Olha, na Umbanda ele não existe, tá? Na Umbanda ele é uma lenda, onde Exu está na criação, tanto do lado de dentro como do lado de fora. Agora, no Candomblé existem lendas de Exu de duas cabeças, metade Exu, metade Ogum. Aí vai da nação, né? Se eles trabalham nessa linha, mas o Exu, o espírito, ter duas cabeças, isso em nenhuma linha. Não existe um espírito de duas cabeças. Tá? Então, o espírito de duas cabeças não existe. Você pode pôr o nome duas cabeças, 3, 4, isso pode. Mas não tem um espírito que se apresente para você com duas cabeças. Ok, Sônia, quer que eu faça a pergunta aqui? Eu passo aqui, Alan. Tá. O rapaz está perguntando assim, seu Tranca, que ele conheceu uma casa que proibia os médiuns da casa a usar algumas roupas de cor, falando que os orixás não gostavam, algo assim. Também acontecia isso com as comidas. Depois que era feita a cabeça, o dirigente da casa falava que não podia comer algumas comidas. Exemplo, você é filho de Ogum, não pode comer carne de porco. Se isso é verdade ou é um tabu? Quanto às cores das casas, isso vai do dirigente. É ele que sabe. Se é só de branco sempre, ou se é de preto quando vira Exu, isso é ele que, que manda, decide ali na casa, tá? O orixá não interfere em nada. Agora, quanto à comida, você não come a comida quando você fez a oferenda. Se você está oferendando lá, Ogum, no caso aí que você falou, você não vai comer aquela comida no mesmo tempo que a oferenda está ali. Mas depois que a oferenda foi despachada, isso é sinal de respeito. Tá? Não é porque vai acontecer alguma coisa com você, não. É sinal de respeito. Agora, depois que a oferenda subir, você mandar ela embora, despachar e você pode comer a carne. Ok, Sônia, posso passar uma pergunta daqui? Pode sim. Sheila, ela pergunta assim, seu Tranca, acho que até sobre a resposta que o senhor deu para um ouvinte agora. Seu Tranca, não podemos fazer oferenda sempre? Mas e para mim que tenho uma trunqueira em casa? Eu deveria fazer de uma semana ou em um mês? Aí você tem uma trunqueira, né? Aí já é uma outra história. Porque uma trunqueira você tem que alimentar ela ali sempre, porque ela está protegendo alguma coisa. A função dela ali é proteger. Você montou a trunqueira, ela está ali ativa. Se você não fizer as velas, fazer as entregas, ela desativa. Então você tem que fazer. Agora, quem não tem trunqueira não vai ficar dando comida para Exu toda hora. Ok. Alan, dá licença, seu Tranca, só concluindo aquilo, o menino está perguntando se isso é no dia a dia. Depois que ele entregou a oferenda, não está mais oferendando algum com aquela carne, então ele pode comer a carne. Tá. Perfeito. Sônia, quer passar a pergunta daí? Pode passar daí. Tá. Evelyn de Rio Claro, tá? A pergunta assim, aqui, na verdade, é uma pergunta bem voltada... Tem bastante pergunta assim, seu Tranca. Não sei se o senhor pode comentar alguma coisa sobre isso, mas bastante gente pedindo para o senhor alguma coisa que possa abrir os caminhos financeiros, especialmente financeiros. A gente teve bastante pedido mesmo, encaminhamos para o blog, mas o pessoal aqui vem entrando ainda, outras pessoas e pedindo. Tem alguma coisa que o senhor possa comentar para o pessoal aí? Tá, você faz assim, ó. Faz uma farofa bem feita, né? Pode ser com fígado ou com carne normal, carne de porco não. Aí você vai fazer essa farofa bem temperada, bastante pimenta, todas essas coisas aí que vocês sabem. Aí você põe lá no alguidar, enfeita com a pimenta, põe 21 moedas e dentro, antes de você pôr a farofa, você põe o pedido lá embaixo, tá? Aí você bota em cima a farofa, bota todas as pimentas ali, bonita, corta assim a cebola, mas corta bem redondinha, não deixa ficar, sabe, quando desmancha? Deixa ela bem redondinha, bonita ali.
Aí você pega... Bom, se você for fazer para tranca-rua das almas, você pode pôr, é para dinheiro, né? 8 velas. Uma preta, uma branca. Uma preta, uma branca. Uma preta, uma branca. 8, em círculo, tá? Aí você pega lá uma boa pinguinha, bota lá em 8 copinhos em volta do lado de fora da vela. Deu para entender? Expliquei. Isso, fazendo, pôs o alguidar, põe a vela do lado de fora, bota o copinho lá com a pinga. As moedas você põe em pezinha na farofa. Põe bonito, tem que fazer oferenda bonita. Aí se você quiser pôr um cravo, você pode pôr ali também enfeitando. Se for para trancar a Rua das Almas, você mete lá no cruzeiro. Tá? Agora, se for para um outro Exu, você muda a cor das velas, bota só preta ou preta e vermelha e vê onde que ele recebe. Se recebe na encruzilhada, se recebe na estrada, aí você vê onde recebe. Ok, ótimo. Bacana. Sônia, tem alguma pergunta que você queira passar daí? Tem. Peraí, Alan, só um minuto. O Marcelo está perguntando, seu Tranca, quantas falanges de Exu um médio pode carregar? Você quer carregar a falange toda? É muita coisa, moça. Você não sabe quantos Exu tem numa falange. Você carrega o seguinte, geralmente você carrega uns 3 Exu. O trabalhador e 2 que vem junto. E os que ficam do lado de fora. Mas a falange toda não dá, é muita gente. Ok. Aqui tem uma pergunta da Sandy Souza. Ela faz uma pergunta que eu não entendi muito bem. Eu vou pedir que, assim, acho que se não der tempo de responder, que eu acredito que não dê, Sandy, você envia depois por e-mail, MSN, para Mãe Gladys, tá? Conversando com soutranca@hotmail.com. A pergunta dela seria isso. Por que a variação entre Exus nos estados brasileiros? Ela coloca aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, se perante a lei de Umbanda, todos são iguais. Eu não entendi essa variação. O senhor compreendeu, seu Tranco, ou não? Ou ficou vago? Não entendi. Será que ela quer saber as diferenças de trabalho? Pode ser, porque realmente existe uma grande diferença mesmo, né? Pois é, cada lugar desses aí que você falou trabalha de uma forma, né? Se for isso, é a coisa que foi se misturando, né? Os escravos que pararam lá embaixo, aí nesse lugar, trabalhavam de um jeito, porque não vieram escravos de várias regiões da África. E a África é muito ampla na cultura. Não existe só o candomblé lá. Na verdade, o nome candomblé veio aqui, foi criado aqui pelos negros aqui. Então, se for isso, é por causa dessas misturas, porque um veio de um lugar, outro veio do outro veio do outro, e aí conforme a coisa foi crescendo, foi se misturando muito. Então tem muitas divergências entre locais. Sim. Ok, perfeito. Sônia, tem alguma pergunta que você queria passar daí como última pergunta? Espera um pouquinho aqui, se eu trancar, ver uma aqui. O Pedro está perguntando o seguinte, seu Tranca, que é sobre as grandes participações de homossexuais nas religiões afro. Por que esta grande aproximação, principalmente com Exus? Tem alguma elevação de mediunidade? Olha, moço, não seria uma elevação de mediunidade, é que houve uma adaptação, né? Uma aceitação de como é que chama? De homossexualismo muito maior da religião, tá? São pessoas que não têm tabus, não fazem distinção. Por isso que as religiões não têm que fazer preconceito com eles também. Então eu acho que a aproximação maior é essa, eles não têm preconceito. O que as outras pessoas ficam mentindo que são da religião. Todo mundo vai bater tambor, mas quando está na rua fala que foi na igreja. E os homossexuais não fazem isso, eles assumem o que eles são e acabou. Então eu acho que esse lado que eles assumem é muito mais claro, né? Eles não têm medo de falar o que eles são. O que outras pessoas mais
do dia a dia aí não fazem isso. Todo mundo bate tambor à noite, mas de dia eles falam que vão na igreja. Ótimo, ok. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa então como última pergunta. Vou pedir que todas as perguntas enviadas tanto para a rádio quanto para quanto as que não foram enviadas ainda, as pessoas que gostariam de ter participado, que sejam encaminhadas para o e-mail ou MSN com o endereço conversandocomseutranca@hotmail.com, que o Gladys Camorim, dentro do possível, responde para vocês, tá? Bom, eu acho que eu deixando a última palavra para o seu Tranca. Sônia, obrigado, tá? Por mais uma vez. Obrigado você, Alan, obrigado aos ouvintes. E estou super feliz e satisfeita por estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. Espero estar aqui de novo segunda-feira que vem. Boa noite. Deixando antes do seu Tranca encerrar, queria agradecer novamente os ouvintes que participaram, que confiaram nesse trabalho, que confiam, que dedicam e entregam de uma forma ou de outra a sua mediunidade, porque uma resposta que é dada aqui, muita gente coloca isso realmente em prática no seu terreiro onde trabalha, e divide isso com outras pessoas, então a confiança que é colocada aqui é muito grande. Nós agradecemos por isso, por acreditarem a responsabilidade desse programa. Tá? Seu Tranca, se o senhor quiser encerrar, fica à vontade. Obrigado mais uma vez. Eu quero dizer que cada dia as perguntas estão melhorando, que as pessoas estão vendo, tendo uma visão maior de tudo que a gente fala aqui. Então eu gosto de responder perguntas inteligentes como estão sendo feitas. Então, boa noite a todos vocês, companheiros. Que Exu proteja a todos. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Umbanda e Candomblé, no ar 24 horas por dia. Não deixe de ouvir www.radiotoquesdearuanda.com.br.